Pessoal, é um grande prazer estar aqui novamente. Agradeço à equipe da Campus Party Brasil, que convidou o Clube de Astronomia de São Paulo para que nós pudéssemos nos apresentar. Eu sou o Denis Okib, eu sou coordenador do projeto Aurora, um projeto de pesquisa espacial com desenvolvimento de rádio sob software, que é uma tecnologia que o CASP desenvolveu nos últimos anos para fazer pesquisa de campo. A nossa abordagem é justamente sobre pesquisas espaciais usando rádio sobre software chamados SDR. Essa tecnologia é uma tecnologia que permite que nós possamos desenvolver pesquisas espaciais, principalmente na área instrumental, que sejam de interesse de amadores em astronomia, em telecomunicações e radioamadorismo. Numa abordagem principal, numa abordagem inicial, nós vamos fazer uma mostra de como esse projeto surgiu, de como nós desenvolvemos essa tecnologia e preparamos para que até que 2023 o CASP possa publicar os seus primeiros materiais científicos. Em especial, nós detectamos alguns fenômenos que a radioastronomia poderia desenvolver, e uma delas é a anomalia do Atlântico Sul, que é uma falha geofísica que existe aqui no sul e sudeste do Brasil, que podem ser detectadas em rádio, e os pesquisadores em telecomunicações, em radioamadorismo e principalmente em astronomia podem fazer. Uma primeira abordagem que nós precisamos ter é sobre a faixa de espectros. Ora, o que é a radioastronomia em si? Na verdade, se nós olharmos o mundo que existe ao nosso redor, nós vamos ver que nós vivemos ao redor de manifestações eletromagnéticas. Existem radiações ao nosso redor, desde as ondas de micro-ondas aos raios-x. E a nossa função é justamente essa, entender que neste mundo complexo de radiações, nós também temos uma faixa de rádio, que é a faixa da radioastronomia. Uma das faixas de rádio que existe é justamente uma possibilidade que nós temos de estudar os campos das radiações de acordo com seu comportamento em si. De uma forma geral, nós vamos olhar as faixas de rádio desde as manifestações de radiodifusão comum, como o rádio de AM e FM que vocês conhecem, até o raio gama, por exemplo, que são manifestações altamente energéticas que tendem a ser de origem de fundo espacial. Agora, independente destas possibilidades, o que mais interessa para os astrônomos, principalmente que fazem pesquisas em telecomunicações, são as interações que nós temos com o Sol. O Sol é a nossa estrela, é a base do nosso sistema solar. E justamente o nosso Sol produz radiações eletromagnéticas que interferem nas telecomunicações aqui no mundo. E é lógico, se no planeta Terra nós podemos fazer comparações e percepções, por que não usar de um rádio digital, um equipamento como um notebook, como conversor, e usando as técnicas de astronomia, possamos então detectar essas manifestações. Aqui, por exemplo, nós vamos ver algumas manifestações específicas do Sol, que são campos de plasma, ejeções de matéria coronal, que enriquecem o sistema solar de uma forma geral, e naturalmente estas explosões de material acabam automaticamente interferindo na vida do sistema solar em si. Aqui no planeta Terra, as injeções de massas coronais, que são justamente as explosões solares, que alguns de vocês conhecem das publicações da internet, por exemplo, vocês vão ver que estas explosões, na verdade, elas enriquecem o meio. E por enriquecer o meio, elas fazem com que a atmosfera do planeta Terra ela seja estimulada o tempo todo por radiações e por fluxos de radiação que nós podemos detectar em radioastronomia. Uma dessas especializações que o CASP faz parte desta observação. Esta observação em particular, ela é vista no último slide aqui, onde estes fluxos de radiação, essas partículas eletricamente carregadas, quando atingem o planeta Terra, elas automaticamente adentram
à atmosfera do planeta Terra e podem interferir nas comunicações aqui no planeta. Agora, independente disso, os radiotelescópios que nós podemos operar, eles acabam detectando estas manifestações, e estas manifestações podem nos ensinar como é que está acontecendo, ou como flui a saúde eletromagnética do nosso sistema solar. Só para vocês terem uma ideia, uma mancha solar conhecida, como as pessoas observam, é na verdade uma dessas ejeções do fluxo do Sol. O Sol, ele possui como se fosse uma sopa de fubá borbulhante. O Sol, ele ejeta material nuclear que vai se espalhar na atmosfera na forma de fluxo de radiações e de raios cósmicos. Este material enriquece o sistema solar de tal forma que estas radiações, quando se desprendem do Sol, podem ser detectadas aqui na Terra. Só para vocês terem uma percepção do tamanho de uma única mancha solar em relação ao planeta Terra, cabem vários planetas Terra em relação a uma única mancha solar. Nestas características, nós podemos perceber que tudo isso interfere a propagação das ondas de rádio aqui na Terra. Carl Jansky, nos anos 30, foi o primeiro físico que, pesquisando as telecomunicações, conseguiu perceber de forma pontual que as ondas de rádio são diretamente interferidas por causa destas ejeções solares, principalmente na faixa do VLF, ondas extremamente longas, e na faixa dos 13 metros em ondas curtas, faixa dos 21 MHz. Nós descobrimos que existem algumas características próprias que são proporcionais aos fluxos eletromagnéticos que existem em relação ao Sol. E depois de muito tempo de pesquisa, nós passamos a entender que estas frequências não são apenas coincidência. Elas são frequências ressonantes de uma característica típica da nossa atmosfera, chamada buraco da água. Mas isso a gente vai falar lá na frente, quando eu for falar sobre frequências da linha do hidrogênio. Uma das características que nós temos sobre estas propagações das ondas de rádio que foram detectadas pelo Jansky são leis da propagação das ondas de rádio que são conhecidas no planeta. A radiação eletromagnética, de uma forma geral, ela acontece ao redor do planeta Terra por causa de uma camada elétrica da atmosfera chamada ionosfera. Todo o fluxo elétrico de radiações de partículas que vêm do Sol atingem os gases da atmosfera e, por sua vez, acabam ionizando, acabam energizando essas camadas gasosas, e essas camadas, de acordo com o horário do dia ou da noite, podem estar mais ou menos condensadas. Durante o dia, por causa da expansão dos gases, nós temos principalmente 4 camadas de propagação ou 4 camadas de reflexões dessas partículas atômicas e energéticas que existem nos gases. As camadas principalmente A, B, C e D, que são as camadas de propagação, onde A e B são as ondas terrestres, D, E e F são as camadas da ionosfera, que se expande no decorrer do dia por causa do calor que gera a luz do Sol e a radiação que a nossa estrela aplica sobre os planetas. Esta mesma característica gera uma situação bem peculiar. As mesmas camadas de propagação que existem durante o dia não existem durante a noite, justamente porque do lado noturno nós temos uma pressão muito maior que faz com que a atmosfera desça, e os gases mais comprimidos fazem com que na parte da noite nós tenhamos apenas uma única camada de reflexão. Este processo todo desenvolve um padrão de reflexão das ondas, das propagações de ondas de rádio, que fazem primordialmente que as telecomunicações durante o dia usem as ondas curtas, que são as radiações que conseguem se refletir na ionosfera durante o dia, e à noite
nós usamos as frequências de ondas médias, ondas longas e tropicais, que são as faixas de rádio que conseguem se propagar no espaço na parte noturna. Ora, como é que se produz uma onda de rádio em si? O Sol, ele irradia em rádio porque o Sol é, na verdade, uma grande fusão nuclear. O tempo todo nós estamos trabalhando com a produção de hidrogênio que se soma a outro hidrogênio, formando elementos mais pesados, e a somatória dessas atividades nucleares geram ondas de rádio, ondas de choque de diversas capacidades e energias. Agora, o equipamento de rádio que nós conhecemos, de uma forma geral, trabalha e existe nos mesmos princípios, onde ondas elétricas geram campos elétricos, esses campos elétricos em movimento se irradiam no espaço e equipamentos que nós vamos chamar de rádios detectam estas ondas. Todos vocês, por exemplo, têm um equipamento parecido aí no seu bolso. Ele recebe radiações eletromagnéticas, que no nosso caso está na faixa de algumas centenas de megahertz a alguns gigas. Eles recebem essas informações e estas informações possuem por si uma informação que nós chamamos de característica modulada. A onda de rádio se propaga no espaço, só que além de se propagar no espaço, ela também leva informações de onde ela surgiu. É uma característica típica das ondas de rádio levar na sua polarização algumas dessas características. Uma informação muito pontual que acontece aqui no planeta Terra é que toda essa radiação eletromagnética que se desprende o tempo todo do Sol acaba atingindo a atmosfera do planeta e entra no planeta Terra por causa justamente da nossa magnetosfera. Essas radiações atingem justamente os campos elétricos da Terra porque o nosso núcleo é um núcleo metálico que faz com que essas estruturas naturalmente possam ser alinhadas. Estas partículas enriquecem a nossa ionosfera e a nossa ionosfera enriquecida acaba recebendo estas informações para que nós possamos trabalhar justamente com estes campos elétricos que, por sua vez, nós vamos automaticamente receber essas informações que vão atingir diretamente os nossos processos de propagação de rádio. A magnetosfera do planeta Terra, ela tem campos virtuais que são enxergados como toros, campos toroides de força e de alinhamento, que fazem com que essas partículas eletricamente carregadas do Sol entrem no planeta Terra, de forma que nós possamos receber estas informações e estas partículas acabam atingindo diretamente o planeta Terra e estas energias, estes campos de força, são detectados pelos radiotelescópios, principalmente nas faixas de ondas longas. Estas partículas eletricamente carregadas, quando elas entram no planeta Terra, elas deixam uma assinatura. É uma assinatura de radiação, uma assinatura de endereço físico, quântico, que interfere nos espectros das radiações eletromagnéticas que nós podemos detectar aqui na Terra. Aqui, por exemplo, é uma detecção específica da entrada do tempo em relação à radiação de campo que nós estamos escutando a ionosfera. A ionosfera em si, ela está recebendo todas essas radiações, e se a ionosfera recebe radiações que vêm do espaço, ela também vai acabar tendo por mescla informações que vão interferir eletricamente falando em todos estes campos. Automaticamente, estes campos interferidos vão nos dizer quais foram ou quais teriam sido as manifestações físicas que, por sua vez, geraram esta interferência. A radioastronomia estuda justamente isso. Nós estudamos a isotropia de uma forma geral, entendendo que a ionosfera seja um espelho perfeito de radiações. O planeta Terra vai ter um campo ao redor de si. Esse campo ao redor de si vai gerar propagação de ondas de rádio. E a atividade solar
que por sua vez conta a saúde da nossa estrela, vai nos dizer como é que o Sol propaga essas suas radiações. Então, a radioastronomia é a ciência específica que estuda toda essa propagação das ondas de rádio ao redor do planeta Terra e principalmente fora, escutando estrelas. Nós fazemos em rádio espectros. Nós não enxergamos o ruído de uma forma geral como um som, como um barulho. O que acontece? Todos os elementos químicos, de uma forma geral, trabalham com as suas manifestações físicas. Então, nós escutamos a atmosfera o tempo todo, fazemos pesquisas de campo, e essas pesquisas de campo são basicamente catalogadas. Nós escutamos as atmosferas, tanto do planeta quanto do fundo do céu, e nós comparamos estes produtos para enxergar o que nós estamos realmente detectando. Uma das características típicas dessas manifestações é, por exemplo, o Meteor Scatter. Meteor Scatter é a cintilação da ionosfera pela entrada do fenômeno meteoro. O elemento ele está em movimento do sistema solar, o meteoro ele entra, ele ataca por velocidade a nossa atmosfera, só que quando ele atinge a atmosfera, estes gases fluorescem, porque este elemento, por atrito, acaba fazendo com que esses gases ejetem outras energias, que lá, quando a gente estudou as linhas de Linus Pauling, né, o elétron muda da camada N, etc., etc., ele fluoresce. Então, os gases da nossa atmosfera vão fluorescer de acordo com o nível de atrito, de acordo com o nível de velocidade. Uma das atividades que a radioastronomia faz é monitorar o planeta Terra em tempo real, usando técnicas de rádio, no procedimento que nós chamamos de Meteor Scatter, para nós escutarmos a nossa atmosfera e policiarmos a maior ou menor entrada de meteoros em campo. A princípio, todos os dias, pelo menos 10.000 partículas do sistema solar adentram a nossa atmosfera. Só que nós também passamos por situações onde grandes meteoros já geraram grandes acidentes no planeta, como Tunguska, que destruiu uma grande região na Rússia, justamente porque não havia esta percepção. Anos atrás, nós passamos por uma situação parecida, onde um meteoro entrou na nossa atmosfera, destruiu algumas cidades na Rússia, ele abriu, como nós dizemos, ele virou um chuveiro, mas a velocidade dele era tamanha que não havia, inclusive na Rússia, estação terrena escutando, observando a atmosfera para descobrir que um destes elementos podia entrar na nossa atmosfera e gerar tamanho caos. Então, a radioastronomia tem uma dessas características, que é justamente monitorar a nossa ionosfera, a nossa atmosfera física e elétrica, para que de tempos em tempos nós possamos fazer essas observações. Uma atividade constante que o CASP faz com as nossas estações terrenas é observar o ciclo solar. Isso acontece praticamente todos os dias, onde nós temos as estações de rádio que escutam a nossa atmosfera, né, a nossa ionosfera, a camada elétrica que está na atmosfera. O produto da escuta destas escutas é convertido em espectros. Estes espectros nos dizem quanta atividade nós temos no Sol e quanta atividade nós temos na nossa ionosfera. E a somatória de todos estes espectros nos diz, por comparação, se a nossa atmosfera e se o nosso Sol estão ativos ou não. Em radioastronomia, nós precisamos estudar os campos como irradiações, que são amplas, espaciais, acontecem o tempo todo e estão naturalmente entrando, né, ou se dissipando no espaço o tempo todo. Aqui, por exemplo, vamos pegar um exemplo básico de vocês, que vocês estão aqui conversando num evento de centenas de milhares de pessoas que estão aqui presentes, todo mundo conversando por ondas de Wi-Fi, de rádio, que se propagam aqui neste ambiente fechado, justamente por causa disso. Os repetidores de Wi-Fi que vocês veem aqui operam justamente numa frequência que é o dobro da linha do hidrogênio, 2.400 MHz,
que operam essas radiações e se propagam no espaço, característicos por um padrão de polarização. Ora, essa polarização de ondas, de uma forma geral, é vista em campo aberto como uma polarização ampla. Se estas energias, quando se irradiam, estão carregando informações do processo que as produziu, para as 15 horas, se esses padrões desses horários fazem com que essas energias possam ser dissipadas desta forma, nós podemos fazer com que esses processos aconteçam de forma clara. Se a onda carrega um endereço quântico, uma energia que, por sua vez, tem uma característica física, o seu ponto de origem, a energia pela qual ela foi produzida, ela vai trazer informações interessantes para os nossos espectros, que por sua vez vão dizer que essa oscilação será uma oscilação modulada. O que é uma oscilação modulada? Por empilhamento de informações nos espectros, nós vamos poder fazer análises de dados que chegam na atmosfera o tempo todo. E estas radiações, elas nos dão endereços, elas nos dão características típicas das suas informações químicas. Tudo aquilo que está acontecendo, no nosso caso em particular, no sistema solar, diz quanto é o atrito, ou qual é o tamanho do atrito que essas radiações podem ter. No início dos anos 90, a NASA começou a desenvolver um projeto para que, finalmente, nos anos 2000, um padrão de radiotelescópio pudesse ser desenvolvido. Eles desenvolveram um padrão de rádio chamado Rádio Jove. O Rádio Jove é basicamente um rádio que tem um conversor natural, ele recebe essas informações por uma antena, esse sistema converte estes dados, que é basicamente ruído, em ondas elétricas, e monitorando a ionosfera o tempo todo, o Rádio Jove consegue monitorar a interferência que as ondas de rádio do planeta Júpiter conseguem ressoar no sistema solar. Júpiter é o maior planeta do sistema, justamente porque ele é um planeta gasoso, e nós temos, por entendimento básico, que o seu núcleo deve ser, provavelmente, hidrogênio em estado líquido, portanto metálico, e ele gera uma cavidade elétrica que dissoa uma energia, uma radiação, em ondas decamétricas, ondas que podem ser escutadas na faixa das ondas curtas, e, por sua vez, o Rádio Jove opera, coincidentemente, naquela frequência do Karl Jansky. O Rádio Jove opera na frequência dos 21 MHz. É uma radiação de ondas longas, de ondas curtas, porque a sua versão de ondas longas é muito difícil de ser detectada, embora exista, e o Rádio Jove foi a primeira versão doméstica que poderia ser acessível aos amadores. Aqui em São Paulo, em particular, nós temos um grande radiotelescópio brasileiro, que é o radiotelescópio rebatizado de Pierre Kaufmann, que por coincidência era membro do CASP aqui em São Paulo, e o Pierre Kaufmann foi um dos grandes pesquisadores do Sol, aqui do Instituto Mackenzie. E o radiotelescópio de Itapetinga, ele tem uma grande parábola, né? A sua parábola tem 13 metros de abertura, quase 14 metros de captação, e é lógico, ele gera uma grande quantidade de pesquisas, porque ele consegue pegar em linha contínua até praticamente 40 GHz, frequências de campo, de espectro muito amplas. Ora, nós não temos um grande observatório, nós não temos, como amadores, condições específicas de montar um equipamento daquele. Então, o que nós fizemos? O CASP, desde o ano de 2005, ele mantém cursos de astronomia, e nós temos pessoas dos mais variados tipos de formação, desde estudantes do ensino médio a engenheiros e advogados fazendo curso com a gente.
Então, nós tivemos a iniciativa de nós próprios montarmos as nossas estações, desenvolvermos, então, uma tecnologia própria, usando rádios sob software. Rádios que são rádios digitais, pequenos, portáteis, que pudessem usar, né, materiais de fácil acesso ou de confecção doméstica, que, por sua vez, pudesse desenvolver algum tipo de pesquisa. No ano de 2010, nós finalizamos um equipamento que opera de 10 a 74 MHz, justamente para fazer escuta da propagação de ondas médias, curtas e longas. Especificamente aqui, eu tenho um dos equipamentos, este em particular, opera de 10 a 74, ele é o DZ13, porque o elemento, o protótipo, né, número 13, de vários e vários materiais que nós montamos. Isso daqui tudo é material de eletrônica, é rádio, que nós desenvolvemos o equipamento, nós desenvolvemos o detector, nós desenvolvemos os filtros para que esses equipamentos pudessem ser usados. Em particular, eu aproveitei a minha vivência em radiocomunicação, formação em telecomunicações e radioamadorismo, e eu usei de uma antena tipo loop blindada, que é uma antena direcional que justamente corta os ruídos elétricos domésticos. E essa estação ficou montada pelo prazo de 5 anos numa cidade da zona sul de São Paulo, que é em Bugaçu. Então, nós testamos esse equipamento por 5 anos, exclusivamente escutando o ruído solar, para que nós pudéssemos aprender as técnicas para desenvolver, então, a nossa tecnologia. É muito fácil, hoje em dia, você entrar no Google e ser copista de um projeto. Agora, quando você quer desenvolver tecnologia, você tem que ir para a bancada desenvolver essa tecnologia. E foi exatamente isso que nós fizemos. Como eu fui colaborador do Pierre, lá no rádio de Tapetinga, eu montei uma antena loop de praticamente 2 metros de lado lá no rádio, e nós conseguimos fazer pesquisas espaciais ouvindo desde ondas longas às ondas curtas. Então, nós pegamos 10 anos de experiência com estas técnicas e pegamos papers dos grandes autores, dos grandes pesquisadores de telecomunicações espaciais e passamos a desenvolver, então, a nossa própria técnica. Descobrimos que no mercado, nos últimos 15 anos, existe um rádio sob software que ele é chamado de dongle. O dongle ele é um conversor de telecomunicações. Na verdade, originalmente, o dongle ele é um receptor de televisão. E por ser um receptor de televisão de UHF, operando na faixa dos 400 aos 700 MHz, esse dongle ele podia fazer as conversões elétricas de sinal e, por sua vez, existem programas de softwares que enxergam as faixas do espectro e estas radiações podem ser enxergadas como produtos finais. Ora, se nós resolvemos o problema, então, de um equipamento acessível aos amadores, que não teriam dinheiro para comprar um grande rádio que custa até $100 mil, um equipamento de um radioobservatório profissional. Se nós podemos comprar um equipamento com $100 de investimento inicial, com uma antena, um conversor, um computador ou um notebook, por que não incentivar o amador a fazer pesquisas espaciais? E foi isso que nós fizemos nos últimos 10 anos. Nós pegamos principalmente softwares que são gratuitos, encontrados na internet. A comunidade deste dongle em particular, isso aqui não tem fim comercial, tá? A comunidade RTL SDR é uma comunidade Open Lab, aberta no mundo inteiro. Existem pesquisas, estudantes de telecomunicações, pessoas que trabalham com software, que abriram esta comunidade para desenvolver este tipo de tecnologia. Então, nós descobrimos que a melhor coisa a fazer era comparar estes dados científicos com instrumentação que amadores em astronomia pudessem desenvolver.
Então, nós pegamos, principalmente nos últimos 10 anos, softwares como a versão software SDR Console e o SDR Uno, e fizemos comparações usando estes dados. Nós gravamos tantos dados que em um ano nós conseguimos guardar quase que 700 gigabytes de áudio, de gravações em espectros que vão ser analisados ainda. Inclusive, cabe aqui o registro, né? Eu mando um abraço para a equipe de radioastronomia do CASP, que em 70 pessoas ainda não conseguiu resolver todos estes dados, porque é dado para chuchu. É espectro para ser comparado e ser convertido em planilha, em números, para que nós possamos comparar com dados visuais, e isso é muito complicado. Vocês não imaginam que por causa da pandemia, nós tivemos que dar instrução para estas equipes por Google Meet. Nós fizemos conferências por internet para discutir o rádio, o software, os áudios, e o trabalho é um trabalho cruel, porque enquanto no visual, você na pesquisa espacial tenta fazer uma observação visual de uma imagem, em rádio você tenta comparar o seu espectro com outros 300 gigas de arquivo de espectro para tentar descobrir o que está acontecendo. Vocês não imaginam como é difícil. Aqui, por exemplo, nós fizemos uma comparação com papers profissionais, porque o amador também pode cair no erro de achar que está escutando alguma coisa e, na verdade, ele está escutando ruído. Então, o que nós fizemos? Nós começamos a fazer comparações dos catálogos internacionais de grandes observatórios que dispunham dados. Aqui, por exemplo, frequência de 1.1 giga, 1.2 e 1.5 gigas. E, finalmente, a frequência de 1.4 giga, que é a frequência do buraco da água, que nós chamamos de buraco de hidrogênio. Nós aprendemos na raça a fazer este tipo de comparação. Vocês não imaginam como é difícil fazer esse tipo de pesquisa. Imaginem vocês que o empilhamento destes dados só foi possível graças à mão de obra voluntária das pessoas que, por sua vez, se empenharam para nos ajudar nisso. Só para vocês enxergarem a cena da situação, nós estávamos numa pandemia, um frio de lascar, fazendo observações. Nós tínhamos, por exemplo, o Ricardo, que está aqui presente, a Ana, mas nós tínhamos uma professora lá no Espírito Santo, a Lúcia Horta, por exemplo, que estava com Covid. Era uma quarta-feira, 11 horas da noite, quase nevando em São Paulo, e todo mundo online, conversando, comparando dados, para que nós pudéssemos, por empilhamento, detectar estas informações. Então, é um empenho pessoal desta equipe, a quem eu agradeço, a toda a família CASP, porque não é fácil trabalhar nestas condições, e nós começamos a gerar, então, produtos, resultados destas pesquisas, que tendem a ser as nossas pesquisas de campo. Ora, como é que nós vamos juntar estas informações para poder fazer ciência, que é a finalidade deste projeto? O projeto Aurora monitora, portanto, a ionosfera da atmosfera, monitorando, por sua vez, a atmosfera, a atividade elétrica do Sol. Então, nós começamos a usar estruturas das estações remotas que podem ser acionadas por IP. Isso mesmo. Vocês que estão aqui acostumados a jogar no Xbox da vida, entram e conseguem conectar o seu videogame a outros jogadores por meio da internet, nós pensamos a mesma coisa. Por que não montar uma rede de rádio que possa escutar a ionosfera o tempo todo, converter estes dados em bancos de informações de espectros, e estes bancos de dados vão conversar entre si, cruzando estas informações via IP. E é justamente o projeto que está em andamento neste momento. Aqui nós temos a rede de radioastronomia que o CASP montou. Ele tem este nome justamente, né? Rede de Radioastronomia do CASP.
Estas estações remotas estão nominais de acordo com os colaboradores, porque as pessoas do CASP auxiliaram não só na montagem, como na manutenção e na doação dos equipamentos, por exemplo. Aqui na capital, no bairro de Guarapiranga, nós temos a estação Baranoff, a estação Basílio Baranoff, em homenagem a um grande pesquisador do Centro Técnico Aeroespacial de São José dos Campos. Baranoff foi a primeira pessoa no Brasil a escutar a passagem do satélite Sputnik. Inclusive, por ser militar, ele pegou 30 dias de cadeia, porque os brasileiros achavam que ele estava trabalhando por espionagem espacial, já que ninguém sabia o que era satélite. A estação Baranoff, que fica no bairro de Guarapiranga, ela enxerga o sul e o sudeste do Brasil em sentido à cidade de Cascavel. A mesma situação acontece na estação João Steiner, que é uma estação batizada em homenagem ao grande pesquisador do IAG, João Steiner, falecido nos últimos anos. A estação fica na cidade de Pirapozinho, interior de São Paulo, e ela mira justamente o litoral de São Paulo para poder enxergar a grande área ovalar, vamos dizer assim, do estado de São Paulo. Existe uma terceira estação, que foi a primeira da operação, chamada Zulema Nabran. A Zulema é uma pesquisadora do IAG. Essa estação em particular, ela foi doada por uma colega nossa, Bruna Longo, que batizou a estação como Zulema, justamente porque a Zulema faz um trabalho incrível de difusão da radioastronomia, e mesmo em vida nós tivemos a sensibilidade de batizar então a estação, que fica na cidade de Macaubal, e ela enxerga fisicamente a cidade de Blumenau, porque ela também tem que enxergar do norte para o sul, olhando a nossa ionosfera, para que estes dados cruzados possam, por sua vez, gerar essas informações. E a última estação, né, que foi montada com a ajuda do Ricardo Werner, essa estação está na cidade de Capão Bonito, né, perto do Petar, e ela enxerga a região do Vale do Paraíba, justamente para que estes dados cruzados possam dar o maior campo visual possível para esta formatação. E por que essa formatação foi montada desta forma e qual a finalidade disso, já que nós estamos estudando o Sol? A finalidade é simples. Já que os rádios eles estão ligados em antenas que operam a faixa dos 408 MHz, é uma faixa de radiodifusão na faixa do UHF. Eles enxergam a atmosfera. Temos também algumas estações operando 1.4 GHz, que é justamente o buraco de hidrogênio. Nós fizemos a comparação e o empilhamento destes dados a fim de conseguir fazer uma coisa que é muito difícil, embora pareça fácil para quem tem um satélite, que é um infográfico, um ionograma das radiações eletromagnéticas que são detectadas aqui em Terra. Então, as estações que o CASP montou ao redor do estado, elas escutam a ionosfera que está sobre o estado de São Paulo e, a princípio, o estado do Paraná, com uma finalidade muito importante: escutar o assovio, escutar o nível de ruído que a ionosfera apresenta de forma regular por causa de um fenômeno que só existe aqui, chamado anomalia do Atlântico Sul. A anomalia do Atlântico Sul é fundamentalmente um defeito que nós temos na nossa crosta terrestre, que nesta região do planeta é um pouco mais fina ou está deslocada em relação ao centro do planeta Terra, e justamente a anomalia do Atlântico Sul gera o que nós chamamos de assobio ionosférico. Existe um vento solar que, em dado momento, ele ultrapassa os filtros conhecidos, e este fenômeno ele é mais registrado nesta região. Então, nos últimos anos, estas estações, pelo menos agora, né, nos últimos 2 anos, nós já conseguimos juntar estes quase 700 gigabytes de dados para nos convencer
que nós podemos escutar a nossa ionosfera usando estes rádios digitais, usando antenas convencionais, usando softwares gratuitos, usando notebooks de uso doméstico, e nós podemos comparar os empilhamentos destes espectros e nós chegamos às conclusões que começam a ser publicadas a partir do ano que vem, de que esta anomalia nada mais eu vou dar um spoiler, né? A anomalia nada mais do que um giro do peão que existe dentro da nossa magnetosfera. O magma que existe abaixo da nossa crosta terrestre, ele está dando um giro do peão. Então, na parte superior da ionosfera, que está justamente no litoral do sul do Brasil, por isso a anomalia do Atlântico Sul, esta região permite que uma quantidade maior de raios entrem na nossa atmosfera e esta quantidade de material é detectada nas nossas estações. A soma de todas estas estações permitiu um mapeamento que já é público. Estas informações já foram distribuídas no decorrer dos últimos anos. A anomalia do Atlântico Sul tem justamente essa característica. Na zona principal do Atlântico Sul, nós temos uma quantidade grande de raios cósmicos que conseguem entrar, né, no planeta Terra. A quantidade de radiações que entra aqui é tão grande que quando a Estação Espacial Internacional, o telescópio Hubble e alguns equipamentos de instrumentação mais sensível passa nessa região, os laboratórios são obrigados a desligar os detectores, porque o índice de radiação é tão grande que os filtros dos detectores podem ser danificados. Nós passamos por isso no ano de 2018, 2019. Houve um grande eclipse solar e nós testamos os nossos equipamentos escutando o mergulho, que em rádio a gente chama de deep meter. Nós escutamos o barulho da atmosfera. Naquela ocasião, nós fizemos um experimento bem interessante. Nós escutamos a atmosfera do planeta e naqueles dias de final do ano, estava acontecendo um eclipse que era visível no Chile e na Argentina. E as nossas antenas, por serem direcionais, estavam justamente apontadas para a região do Sol. Quando o Sol está sendo visualizado e na frente dele passa a Lua, o nível de ruído cai. E no decaimento da passagem lunar, nós chamamos de deep meter, o quanto o mergulho desta radiação aconteceu. Então, nós calibramos os nossos equipamentos assim. Mas nós somos teimosos, nós somos brasileiros. Então, como nós não dominávamos ainda nem a técnica, nem a tecnologia, o que nós fizemos? Nós pegamos as gravações do mergulho da passagem lunar, fizemos experimentações com a passagem da Lua Nova, que vocês sabem é a Lua visível durante o dia, e nós fizemos comparações para entender se havia ou não coerência científica para nós montarmos um modelo de trabalho. E nós descobrimos que sim, a obstrução lunar permitia, ou melhor dizendo, as nossas estações, mesmo modestas e amadoras, as nossas estações tinham sim capacidade de detectar o mergulho da passagem lunar. Se elas tinham condições de registrar a queda da radiação com a passagem da Lua, por que não fazer o inverso? Por que não escutar a ionosfera e descobrir, então, se a entrada destas partículas na atmosfera interferia e de que forma as funções da ionosfera? E era isso que nós fizemos nos últimos 5 anos. Tanto que em 2019 e 2020, inclusive, começamos a treinar mais uma equipe para que possa, né, fazer este trabalho, que é um trabalho bastante minucioso, é um trabalho, como eu comentei com vocês, bastante detalhista, porque ele exige que todos os dados das comparações feitas
possam ser plotados. Todas as observações feitas são medidas na grandeza de electron-volt ou microvolt por área espacial, né? Então, o que acontece? O mapa que nós fizemos da nossa estação funciona exatamente nesta condição visual. A estação Zulema, por exemplo, ela enxerga tudo o que existe na região sul. A estação Baranof enxerga tudo o que existe na região oeste. A estação Steiner, de Pirapozinho, enxerga tudo o que existe na região do Atlântico. A estação Werner, que está no Petar, que está no Capão Bonito, enxerga que está tudo aquilo que está sobre o Vale do Paraíba. Então, a somatória de todos os índices de ruído de toda esta região gerou, então, os ionogramas, que são os mapas, e a somatória de todos os mapas, que é exatamente isso que nós fizemos. Nós fizemos alguns destes mapas para praticar. Isso daqui é feito diariamente pelos sites Space Weather, que vocês conhecem, o NOAA, grandes centros de pesquisa, o site Meteor Skater, alguns sites que fazem observação estelar. E nós começamos a desenvolver a nossa própria tecnologia, a nossa própria técnica para usar as nossas estações. Exatamente como eu estou mostrando para vocês, gravando os áudios, comparando os espectros, empilhando estes dados, comparando os espectros com as observações do céu no visual. Então, estes rádios nos mostraram que justamente a anomalia do Atlântico Sul está avançando para dentro do continente. Hoje nós já podemos dizer que a anomalia está atingindo essa região do sul de São Paulo, principalmente São Paulo e Curitiba. Esta anomalia se manifesta por um alto índice de ruído que está acima do normal, por isso que a gente faz esse registro. Esse registro que vocês estão vendo aqui, por exemplo, não é uma passagem qualquer. Este registro é uma linha temporal que está escutando em alguns megahertz, aqui nas faixas dos 10 aos 30 megahertz, e aqui nós estamos escutando o ruído do Sol. Aqui, por exemplo, num horário, por exemplo, ao meio-dia, que isso daqui certamente é a passagem do dia, nós temos algumas dessas ejeções. Veja como é intenso estes assobios. E eles são mais intensos nesta área, aqui nesta região. Então é por isso que nós precisamos empilhar a maior quantidade de estações para que estas estações terrenas compilem estes dados, nós tenhamos condições de empilhar estes espectros, que são feitos até o momento à mão. É trabalhoso. Por isso que eu falei, uma equipe de 70 pessoas até agora ainda não deu conta de tudo. E aí nós montamos todo esse sistema, que é um sistema bastante complexo, que explica justamente que a anomalia é um fenômeno real, né? A anomalia é a manifestação física da crosta que está exatamente abaixo da América do Sul e permite justamente que nesta região a magnetosfera seja um pouco mais fina, e é por isso que todas essas radiações eletromagnéticas que entram no planeta Terra, elas entram pelo Sol por aceleração. Nós chamamos esse fenômeno de vento solar. Este fenômeno, quando entra nos polos, faz com que os gases dos polos floresçam. É por isso que nós chamamos este fenômeno de aurora, e é este o nome do projeto da radioastronomia do CASP. Este projeto tem como finalidade estudar justamente a fluorescência da anomalia do Atlântico Sul feita aqui no Brasil, e é o que nós fazemos. No ano passado, o site Space Weather nos procurou e nós estamos empilhando estes dados para ser publicado no ano que vem lá no site deles, porque este procedimento amador deste processo é bastante trabalhoso. Nós temos astrônomos profissionais como Pedro Beaclini, que é do IAG, temporariamente trabalhando nos Estados Unidos. Nós temos
técnicos colaboradores do CTA, amigos meus do ITA, de estudos, de cursos de eletrônica, que nos ajudam a desenvolver essa tecnologia, e a equipe do CASP, né? Que afinal de contas a gente se chama caspianos, né? A família CASP, porque todo mundo veste a camisa para tentar desenvolver essa tecnologia, que a princípio já gerou muito bons frutos. Nós já conseguimos bater o martelo, né? E a partir de junho de 2023, todas estas estações estarão integradas no sistema IP, né? Um sistema remoto, para que nós possamos monitorar estas estações em tempo real. Qualquer um dos senhores que quiserem entrar em contato conosco, pode entrar em contato pelo site astrocasp.com ou pode me procurar diretamente, que a gente dá qualquer orientação a respeito, inclusive sobre os rádios, né? Porque os rádios são rádios de AM, FM, ondas curtas, até a frequência, né, de gigahertz. Então a gente dá toda a orientação e suporte para quem precisar aprender a usar os rádios ou quiser conhecer essa tecnologia. Nós temos um grupo fechado de discussão voltado para amadores em astronomia, mas pesquisadores podem levantar a questão e, se quiserem saber mais alguma coisa, podem nos procurar. Se vocês quiserem, podem também levantar as mãos, se quiser tirar alguma dúvida, a gente está à disposição. Boa tarde, meu nome é Márcio. Eu queria saber uma dúvida em relação... Eu tenho acompanhado um pouco da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e eu vi que a Rússia ela tem um sistema de gemeamento para bloquear as comunicações. Não vou falar em toda a Ucrânia, mas em uma determinada região. Essas informações são meio incertas, né? Como que funciona esses sistemas para bloquear esses sinais de comunicação? É algo complexo de ser feito? Você sabe se o Exército Brasileiro tem algum tipo de projeto de defesa nessa linha para o Brasil ou não? Na verdade, o que acontece é o seguinte: essa tecnologia é uma tecnologia até um pouco conhecida. Infelizmente, ela é conhecida. O fenômeno se chama jammer. O jam é, na verdade, um sistema de transmissão onde eu coloco um transmissor em cima de uma demanda, de uma região que eu quero bloquear o sinal, em frequências que eu quero impedir os equipamentos de operar. Vamos dizer que nesta região da plateia eu tenho equipamentos que eu imagino, eu suponho, que operem a faixa do UHF. Eu transmito para esta região pulsos largos de radiação que vão interferir, misturar estes ruídos com a capacidade instrumental desta região de fazer essas captações. Então eu fico interferindo o tempo todo neste processo. Nós chamamos, tecnicamente falando, isso de guerra eletrônica. A guerra eletrônica, infelizmente, por causa da Guerra Fria, já é assim conhecida no mundo inteiro. E sim, o Brasil tem conhecimento dessas tecnologias. Naturalmente, por ser guerra eletrônica, são processos e métodos que não são tornados públicos. Mas eu acredito que, neste patamar de guerra, né, nós não passamos por isso por necessidade. Né? Nós tivemos o CIVAM, sistemas de controle da Amazônia, temos o SINDACTA, de controle aeroespacial do nosso espaço aéreo. Os processos são basicamente os mesmos. O que você vai mudar é a aplicação e a frequência. Qual é a frequência dos equipamentos? É como eu estar aqui na Campus Party e dizer que ninguém mais vai usar o meu Wi-Fi. Se o Wi-Fi local está na faixa dos 2.4 GHz, ou os 5 GHz, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no meio da Campus Party um transmissor de rádio em 2.4 e 5, e transmitindo em banda lateral, geral o tempo todo, banda larga, como a gente fala. Né? Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que uma determinada comunidade só recebe o Wi-Fi nos 2.4 e a outra comunidade só recebe o Wi-Fi no 5. Se eu começar a transmitir em cima dessas frequências, ninguém mais conversa, porque o meu sinal vai sobrepor. A guerra eletrônica funciona basicamente dessa forma.
Pois não? Naelton falando, né? Como eu sou astrônomo, eu acho barato, gosto muito de radioastronomia, mas para ver os astros, não quero ver a atmosfera. Esses equipamentos que você falou aí, é só mudar a frequência e a orientação da antena? Ou eu preciso de fazer uma filtragem especial para tirar esses efeitos atmosféricos? Oi, Naelton, prazer em revê-lo. Muito boa a sua pergunta. Nós quebramos a cabeça para enxergar, por causa das visitas que o CASP faz regularmente em Itapetinga, nós quebramos a cabeça para enxergar um meio termo. A resposta é sim. É possível detectar manifestação de estrelas e de alguns corpos gasosos na atmosfera aqui e no sistema solar em si. Conseguimos também observar algumas coisas fora. Agora, quando nós enxergamos estrelas e outros sistemas, nós estamos tendo um problema. A abertura. A quantidade de radiação eletromagnética que chega no planeta Terra, ela, por causa do famoso problema do ruído de Drake, faz com que o decaimento da intensidade desta radiação seja muito grande. Então, o amador ele está basicamente limitado ao tamanho do seu captador. Amadores em astronomia no mundo hoje conseguem operar parábolas de 4 a 6 metros com resultados bastante bons, com detecção de masers de outros sistemas, com detecção de Sagitários A, com detecção de algumas outras estruturas, mas eles estão pontualmente limitados a grandes parabólicas, a campos da estação que possa ser colocadas longe das grandes cidades, por causa da interferência natural do ruído térmico das cidades, que isso interfere, E naturalmente nós temos uma situação até que é fácil resolver. O SDR é muito interessante, porque o SDR ele pode estreitar o campo de passagem destes sinais. E como os filtros elétricos dos SDRs são digitais, o processamento digital chamado DSP permite que eu escute uma banda bem estreita e, inclusive, faça uma coisa que os receptores de rádio terrestres não fazem, que é escutar a banda lateral. Banda lateral é pegar a onda fundamental de uma radiação qualquer, anular e escutar as duas bandas laterais, que existem, banda superior e banda exterior, que faz com que o sinal fique mais estreito ainda. E aí a gente consegue gerar um produto que, por sua vez, a gente consegue transformar este áudio em número, por Python, por alguns conversores, e a gente consegue fazer o espectro. Mas, basicamente, a nossa limitação é instrumental. Ter grandes antenas para conseguir fazer essas observações longe das cidades, porque o ruído térmico, como a gente fala em rádio, que é toda a radiação eletromagnética que existe numa cidade, decai muito o sinal que chega, que por sua vez já é débil. O Sol é fácil. O Sol a gente consegue escutar porque ele já opera fácil na própria frequência e no hidrogênio, Mas o Sol é fácil por uma outra razão. Ele está muito perto, E é uma estrelona que você vai lá fora e a estrela está ali todo dia, Ok? Mais alguma pergunta? Perfeito. Eu agradeço a todos vocês pela presença, reitero e nos coloco à disposição. E é um grande prazer estar aqui mais uma vez. Muito obrigado a todos do Campus Party pelo convite. Obrigado, boa tarde. Amanhã vai ser um novo dia. O Brasil vai ser